Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Flávio Perazzo e nesse vídeo eu vou mostrar como realizar uma análise de variância de um fator de maneira completa aqui no Jamov. Para que serve a ANOVA? Para verificar a possível diferença de média de uma variável métrica em três grupos ou mais de uma variável não métrica. Bom, para fazer isso aqui no Jamov, nós vamos vir em Análises, ANOVA e aqui ANOVA. Então aqui eu tenho as minhas variáveis categóricas, que são chamadas também de fatores, e aqui a minha variável dependente, que é uma variável métrica. Então vou selecionar a satisfação, vou passar para cá, e vou selecionar minha variável não métrica, ano, que tem mais de duas categorias na variável. Então veja, aqui ele já faz o cálculo, com base na mecânica da ANOVA, com a soma dos quadrados, os graus de liberdade, e uma estatística F calculada. Aqui ele acusou que existe uma diferença em média, porque P é menor do que 0,05, mas antes da gente fazer qualquer tipo de análise aqui na tabela da ANOVA, a gente precisa verificar os pressupostos. Então os pressupostos, o principal deles é esse aqui, de homogeneidade de variâncias. Então veja que o P é maior do que 0,05, isso significa dizer que a hipótese nula de igualdade de variâncias não foi rejeitada, então eu posso trabalhar com as variâncias homogêneas. O teste de normalidade para amostras grandes, a amostra é robusta a violações de normalidade. O que o Jamov traz implementado é o Shapiro-Wilk, que é melhor para amostras pequenas. Como no meu banco de dados tem uma amostra grande, ele vai ter uma tendência maior a rejeitar. E não é tão problemático que a questão da normalidade seja rejeitada. Então eu vou tirar para não atrapalhar. Se você quiser pode verificar o gráfico QQ, como é que está a adequação dos pontos à reta. Isso é feito com base nos resíduos padronizados, como a gente pode ver aqui. Então veja que aqui nós temos resíduos padronizados. Então vou tirar. Aqui nós podemos ter algumas medidas de ajuste. Então, dado que a verificação de homogeneidade de variância foi assumida, nós podemos vir para cá e trabalhar em verificar, explorar quais são os anos aí que mostrar diferenças. Aqui nós temos algumas medidas de dimensão do efeito. Você pode explorar o eta quadrado parcial, o ômega quadrado. E aqui existem algumas referências na literatura para saber o tamanho do efeito. Esse é um número que vai variar entre 0 e 1. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí esses valores de referência. Então aqui eu tenho um modelo, qual é a variável que está sendo incluída, nesse caso é o ano. Aqui eu tenho os contrastes. Aqui eu tenho os testes de acompanhamento, os testes post-hoc. Nesse caso está selecionado aqui o do Turkey e se eu passar para cá ele vai fazer a tabela. Então qual é a escolha que a gente faz? Então a escolha é dependente por área, por desenho da pesquisa. Então se você está fazendo um experimento, a depender do desenho do seu experimento, da quantidade de pessoas e participantes por grupos, você vai ter uma escolha mais apropriada. Na área de administração, é muito utilizado o teste de Sheffer com medidas com variâncias iguais e grupos desiguais. Mas o teste do Turkey, do Bonferroni, todos eles são bastante utilizados também de acordo com a sua aplicabilidade. Então, uma boa investigação é você se familiarizar e saber quando um ou outro é mais apropriado. Então, aqui eu tenho o teste de Sheffer. Veja que aqui ele vai me dar um p-valor e o p-valor ele está me dando aqui que a diferença entre 2020 e 2021 ela é estatisticamente significante, ou seja, a diferença que a gente percebe na variação média da satisfação por ano ela ocorre apenas em 2020 e 2021. E qual é essa diferença? Essa diferença é de 0,468. Considerando que a satisfação é de 0 a 10 na nossa escala, você vai refletir que se, apesar de estatisticamente significante, essa diferença é suficientemente grande que mereça aí algum tipo de destaque. Pois bem, para a gente finalizar o nosso vídeo, cabe a gente explorar um pouquinho do pressuposto de normalidade que nós vimos que foi rejeitado. Para isso nós podemos, por exemplo, gravar aqui os resíduos na nossa base de dados e explorar um pouquinho mais para fazer uma aferição um pouquinho mais completa. Então, quando eu pedi aqui para gravar, ele incluiu na minha base de dados aqui uma última variável chamada resíduos, que são os erros, os estimadores do erro desse modelo, dessa ANOVA que nós realizamos. E nós podemos vir aqui em análise e fazer uma exploração da estatística descritiva
e estaremos interessados principalmente nas medidas de assimetria e kurtose. Então vou pegar os resíduos, vou passar para cá, vou selecionar as estatísticas, tirar os omissos, vou tirar a média, mediana, a média deve vir com 0, dizer padrão 1, vou tirar aqui, vou deixar máximo e mínimo para fazer uma observação de potenciais valores atípicos e vou selecionar assimetria e kurtose, colocar em linhas aqui para facilitar a visualização. Então veja os resíduos, aqui nós temos uma média muito próxima de 0, como era esperado, um desvio padrão próximo de 1, já que eles são padronizados, um mínimo de menos 4,84, que pode ser problemático, ou seja, isso aqui é um potencial observação atípica, que eu precisaria fazer uma investigação, qual era essa observação atípica, e aí existem procedimentos, por exemplo, um gráfico box plot vai me ajudar a tentar identificar. O máximo está dentro do esperado, até 4 para amostras grandes. Veja que a assimetria não é elevada, então não há um aparente problema em relação à curva, está centrada, está simétrica. E a kurtose também não é elevada, está entre menos 1 e 1. Tanto a assimetria quanto a kurtose estão entre menos 1 e 1, que é um valor bastante tolerável e aceitável e que não sinaliza aí um problema de normalidade. Então, se você quiser fazer uma análise exploratória do histograma, veja que aqui a gente não tem uma potencial assimetria, muito embora ela dê um menos 0,588, tem um pouquinho de assimetria à esquerda, mas irrisória. Ela não é muito alongada, como a gente percebe na kurtose, e você pode pedir aqui um diagrama de extremos e verificar se tem algum valor aí muito extremo. No caso, tinha o valor aqui da linha 174, que é um potencial observação atípica e que você vai precisar tomar uma decisão se vai ser mantido no modelo ou se ele vai ser excluído, e você vai rodar novamente para ver se o ajuste melhorou. Bom, sobre a nova, de uma forma bem completa, era isso que eu tinha para trazer. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida deixa nos comentários e até a próxima.